Gente, esta semana vai estar bombástica, porque no dia 13 de fevereiro, Saturno sai de Peixes e entra no signo de Áries. Um ciclo emocional se encerra e, de repente, um novo ciclo se inicia. Um ciclo de ação e responsabilidade pessoal. Ou seja, menos sonhos, mais atitude, menos espera, mais decisão. E esta semana, que vai do dia 9 de fevereiro até o dia 14 de fevereiro, vai trazer uma sensação de que algo está terminando dentro da gente. Saturno deixa Peixes, entra em Áries. Isto significa: chega de esperar por milagre. Agora é hora de atitude. E hoje a gente vai ver o que chega, o que sai, o que muda na sua vida nesta virada. Vamos começar? Cancerianos e cancerianas. Leitura geral, atemporal. O que precisamos saber exatamente agora? Deixem um like, ativem o sininho, compartilhem este vídeo, hype o vídeo. Ajude o canal a crescer cada vez mais. O que precisamos saber exatamente agora? Começamos com o Imperador, o arcano número 4, energia de Áries. Primeiro foi Netuno em Áries, agora Saturno em Áries. Este Imperador veio para ficar. Temos o 9 de ouros. Temos o 3 de copas. E em cima do deck ficamos com o Rei de Fogo. Maravilhoso. Duas energias muito fortes, tanto do Imperador quanto do Rei de Fogo, mas temos o 9 de ouros que faz com que você não sinta falta de alguma coisa material. Como estamos falando de uma energia de Saturno, que na astrologia é o deus do karma, do tempo, agora em Áries é como se não houvesse mais tempo a perder. É como se você precisasse que a sua energia, que a sua ação, que a sua coragem ganhasse forma. Esta é uma carta que fala muito de celebração, e como estamos falando de uma semana pré-carnaval, /carnaval, talvez você esteja celebrando alguma coisa, talvez você esteja reunido com os amigos, com os familiares, mas alguma coisa está acesa dentro de você, e isso traz confiança, segurança, material, pessoal, existencial. É interessante trocar, conhecer pessoas mais velhas, pessoas mais novas, observar essas pessoas para que você tenha cada vez mais argumentos para liderar ou imperar a sua própria vida e o seu próprio destino. Alguns falam que o ano só começa quando passa o carnaval. Não sei, este ano foi um pouco diferente. Mas aqui mostra que você está pronto para começar o seu 2026. Lembrando que 2026 de verdade só começa dia 20 de março, né? Mas esta primeira rodada mostra que tudo está a seu favor. Casos e casos, mas nesta rodada mostra que você tem um porquê celebrar. Que o que você está sentindo te dá mais poder de liderar os acontecimentos à sua volta. Eu vejo vocês bem mais maduros, mas ao mesmo tempo acesos. Transitando, interagindo, se comunicando, se divertindo também. Mas vamos ver mais mensagens. O que precisamos saber exatamente agora. Temos o Cavaleiro de Fogo. Estão vendo que existe mais ação, determinação, movimento, fogo. Nesta semana, temos o 10 de copas. Aceitamos, porque esta carta fala de família, mas não daquela família convencional apenas. Do que te dá a sensação de casa, de família, de acolhimento, de lugar certo, de pessoas certas, de afinidades.
é o paraíso astral. Temos a Lua, energia canceriana, amo. Este é um arcano que fala de ilusão, fala de revelação, fala de passado. Sabe o que é interessante, gente? Que pode ser que neste trânsito o seu ex mande mensagem. Pode ser que neste trânsito você encontre esta pessoa. E pode ser que neste trânsito você tenha a tendência a escolher o que, teoricamente, é seguro para você. Mesmo que seja um repetir ciclos. Então tomem cuidado, é apenas uma reflexão. Mas o 7 de copas fala muito de vícios comportamentais. Ilusão, está bem forte a ilusão aqui. E este trânsito de Saturno saindo de Peixes pode ser, deve ser, o fim de uma ilusão. Então você pode cortar uma situação cansativa, ter uma decisão emocional um pouco mais madura. Você também pode ter uma virada profissional. Isto pode representar um tempo de empresa, um tempo no mesmo lugar, e você decidir fazer alguma mudança. Então, se perguntarmos o que vai sair das nossas vidas, talvez um hábito, talvez uma rotina, talvez uma necessidade de buscar nos mesmos lugares. Se você estiver num ambiente tóxico no trabalho, você vai ter uma sensação, um impulso de colocar um fim. Aquela falta de motivação pode acabar. E aquele medo de mudar, finalmente, pode desaparecer. Então eu gosto bastante deste fim de ciclo. Esta é uma carta pisciana. Saturno está saindo de Peixes. Então isso significa que aquela dor, aquele cansaço energético, emocional, também vai acabar. Por quê? Porque você vai começar a ver tudo de uma forma diferente. É só a gente começar a ver os estereótipos do signo de Peixes. Quais são os assuntos e temas. E a mesma coisa a gente faz para o signo de Áries. Então tem alguma coisa nascendo, tem uma jovialidade também no ar, em termos de ideias, de energias. Então assim, sua cabeça vai mudar. Não tem como fugir disto. E isto é muito bom. Mas vamos ver mais mensagens. O que precisamos saber exatamente agora. Deixem um like, ativem o sininho, ajude o canal a crescer, gente. Ai, se vocês soubessem quanto amor eu coloco aqui, há quanto tempo eu estou aqui, este canal já deveria estar muito, mas muito grande. Então ajudem, porque eu dependo de vocês. Combinado? Vamos ver mais mensagens. Temos mais uma vez o 7 de copas. Eita! Temos o 9 de paus. Ok. O as de paus. Olha, para não perder a linha do raciocínio, vamos supor que pessoas, situações do passado voltem. Não é porque agora, exatamente agora, as feridas cicatrizaram, que você não está mais cansado como estava antes. Não é só porque a maré baixou que você pode repetir, olhar para isso com outros olhos e dar mais uma chance. Casos e casos. Mas em alguns casos, talvez não seria interessante escolher mais do mesmo. Mesmo que ainda exista amor, mesmo que ainda exista um apego. Comece a se priorizar, comece a entender a longo prazo o que isto, que essa escolha, que esta pessoa vai te entregar. Não é criando expectativas, até porque esta carta fala de expectativas, mas é criando realidades. Depois de tudo, depois de várias chances, para onde esta situação ou pessoa te levou. Porque mesmo que você tenha passado pelo pior, se superado, vencido este desafio, será que é justo com você se colocar em outro desafio que não depende apenas de você? A Imperatriz. Cuidado para não ser aquela grande mãe, aquele grande pai. Carta não tem gênero. Mas aquela pessoa que abre mão dos sonhos por alguém, que atrasa a vida por alguém. Ou pior, que faz tudo isso com vontade, de coração. E depois que não tem um retorno, começa a dizer: eu fiz tudo por você.
e olha como eu fiquei. Então, cuidado com as escolhas, você vai ter opções, e nesta hora de aceitar, de assinar, de se comprometer, pense em você, porque aqui existe uma possibilidade de fertilizar uma ideia, um sonho, um objetivo, uma meta, de construir algo, em todos os sentidos. Imagina quanto tempo você investiu em algo, ou pagou algo. Com tudo isto, tempo, dinheiro, você não poderia estar mais seguro. Então aqui podemos estar falando de uma necessidade de segurança nessa escolha, nesta parceria, nesta aceitação. Se formos falar de novidades para esta semana, pode ser que você, de repente, tenha uma pessoa nova interessada em você, ou você está interessado numa pessoa nova. Pode ser que uma relação que você tenha gere uma gravidez. Mais uma vez, o contato de uma pessoa do passado pode acontecer. Também tem um convite profissional, uma ideia de mudança de trabalho. Por que não uma nova parceria? Só sei que existe um desejo de mudar a rotina. Saturno em Áries traz oportunidades, mas também exige coragem. Então, 9 de fogo, resiliência. O pior já passou, sim. E agora? O que você pode fazer? Qual a coragem que você desenvolveu para continuar fazendo? Eu falei no último vídeo, aliás, assistam. Tudo é um processo. E neste exato momento, estamos tendo a oportunidade de vivenciarmos coisas que a gente nunca vivenciou. Alguns trânsitos astrológicos, quando eu falo a gente nunca vivenciou, a gente, nós que estamos aqui. Porque sim, houveram momentos que estes trânsitos aconteceram no passado. E muitas coisas estão se repetindo, coletivamente. Internamente também. Ok, mais informações, o que precisamos saber exatamente agora. Cancerianos e cancerianas. Esta é uma leitura geral, tá? Atemporal. Mas caso você queira falar diretamente comigo, o meu e-mail está passando agora na telinha do seu computador, celular e tablet. E vamos ver quais são as mensagens especificamente em relação ao amor. O que precisamos saber? 5 de copas, temos a torre, temos o enforcado e temos o 2 de ouros. Eita, eita, eita. Já vamos ver o que ficou. 9 de paus. Voltando. Eu não sei. Para quem está bem, vai continuar bem. Para quem está buscando o amor, talvez todo este movimento interno pode te colocar cara a cara com esta pessoa. Mas eu ainda sinto que é um pouquinho mais para frente. Neste momento, a gente está lidando com uma sensação interna. Mas isto não tira a possibilidade de algo externo acontecer. Por exemplo, alguém criando coragem para se aproximar. Uma conversa decisiva, um pedido de definição. Talvez alguém suma de vez? Pode ser. Mas também pode ser que um novo interesse comece. Quem quer ficar, começa a se mostrar. E quem não quer, se afasta. Então, parem de sofrer por qualquer coisa, por qualquer motivo. Pare de colocar o outro num pedestal e permita que a própria circunstância mostre quem é quem. O que você merece, o que você precisa. Nem sempre o que queremos é o que precisamos. Então, assim, 5 de copas é uma pessoa um pouco dramática. 3 taças se foram, 2 ficaram, e quem se importa, né? A dor das taças que se foram, que quebraram, acaba sendo maior. Mas temos aqui o enforcado mostrando que é possível ver as coisas por um outro prisma. Importante vermos de todos os ângulos, todos os cenários, para que possamos escolher melhor. Aqui, 2 de ouros mostram 2 opções. Alguma vai ter que encerrar. Então vamos supor que você está ainda meio que, não sei, envolvido com um ex ou com alguém que já não deu resultado há muito tempo, que nem se tornou alguma coisa ainda, mas que ocupa
a sua energia, o seu tempo. E de repente está surgindo outra pessoa, talvez sem os mesmos problemas, sem as mesmas questões, talvez até um pouco diferente do que você imaginava. E com isto você vai ter que escolher alguma coisa, romper alguma coisa. Se a relação já está estranha, pode ser que esta semana traga alguma definição. Mas se está começando alguma coisa, talvez a novidade ganhe força. Mais uma vez, essa é uma carta que fala de resiliência, mas se certifique se você já está curado de verdade. Porque a ferida cicatriza, mas isto não significa que não tenha deixado uma cicatriz. Você está curado. Porque se estiver, não tem erro. Você vai saber analisar esta história, colocar um ponto final ou iniciar um parágrafo novo da sua vida. Só sinto que você não vai ficar mais perdendo tempo na dúvida. Eu falei, essa semana vai ser decisiva, podemos chamar assim. É uma semana pré-eclipse, dia 17 de fevereiro, eclipse em Aquário. Então se preparem. Mas vamos falar de trabalho e dinheiro. Qual o movimento profissional que começa agora? O que pode acontecer exatamente agora sobre trabalho e dinheiro? Barra segurança, né? A nossa segurança financeira. Começamos com 10 de copas e começamos muito bem, aliás. Temos aqui o 3 de paus. Olha os vendedores de casa, de apartamento, de terreno. Seu momento chegou. Vamos prestar atenção para quem trabalha com vendas, né? A carta o louco e temos o 9 de espadas. Ok. Em cima do deck ficamos com As de ouros. Gosto bastante. A única carta desafiadora é este 9 de espadas. Mas por que eu não me preocuparia? Porque é uma ansiedade natural. Sabe quando você tem uma sede por mudança? Ou por conta de um dinheiro você começa a fazer planos? Sabe quando a gente está feliz e tem a possibilidade de realizar coisas, a gente passa a noite em claro pensando nessas coisas, se vendo nesses lugares? Então, essa ansiedade ou até mesmo perca de sono pode ser por conta de uma emoção, positiva até. Cuidado para não afetar a sua saúde. Cuidado para não chegar no seu compromisso, um grande evento, cansado. Então, se você tem uma palestra, se você tem uma venda importante, se você tem algo extraordinário essa semana, durma bem, se alimente bem, descanse bem, chegue ótimo neste lugar. O louco fala muito de uma intuição, de uma coragem, até mesmo de um impulso. Cuidado, porque é preciso olhar para o chão, olhar para onde você está indo para que você não caia. Mas aqui estamos falando, talvez você não precise de tanto quanto você imagina, ou fazer tanto quanto você imagina. Talvez neste exato momento as coisas estejam fluindo, e se não estão, vão fluir. Mas é importante que você use as suas habilidades. É importante que você se sinta bem, capaz, confiante de que você pode resolver. Da forma que dá, no tempo que der. Mas você precisa sentir esta leveza para que você não fique preso nas suas próprias inseguranças, medos, ou até mesmo nas histórias alheias. Ai, aconteceu com uma pessoa tal coisa, talvez aconteça comigo também. Talvez não. E por que ficar a noite inteira acordado? Estamos falando de uma lua minguante no signo de Escorpião. Então, é bem possível que a gente fique muito mais profundos, até mesmo introspectivos, não compartilhando o que sentimos. Esta é uma lua que fala muito de mistérios, nossos segredos, nossas vontades. E como não compartilhamos, ficamos muito tempo remoendo, pensando, digerindo, criando teorias. E isto vai trazendo uma preocupação, uma ansiedade, uma falta de sono, um apetite, ou um excesso. Aqui é momento de conversa, aqui é momento de interações, de jogar todas as suas cartas na mesa, focar em pegar, apalpar,
conquistar este prêmio, este salário, esta comissão, esta contratação. Então, assim, se você precisa se apresentar numa entrevista, enfim, encontrar um cliente em potencial, não sei o que você precisa fazer, mas saiba que você descansado vai render muito mais, vai fluir muito mais. Então confie no que você já construiu, no que você já sabe. Se é preciso fazer um workshop, fazer um estudo mais aprofundado, faça, mas não faça com que você fique refém disto. Confie um pouco no que você já sabe e tem. E algumas pessoas não conseguiram realizar alguns objetivos neste exato momento. Não fiquem tristes, cada um tem o seu tempo. E o fato de você ter se preparado e não conseguido não significa que foi tempo perdido. Agora se prepara de novo, tenta de novo e pode ter certeza que você vai ter mais embasamento para conquistar este espaço. Se for o que você quer, o que você precisa, você vai conseguir, tá? Temos o mago, temos o carro, temos o as de copas. E ficamos com o 4 de espadas. Adoro essa carta. A minha predileta. Uma das minhas prediletas. Ok, temos o carro, carta canceriana, o mago, arcano número 1, as de copas, que também tem essa energia do 1, e o 4 de espadas, que é uma pessoa que sabe que precisa descansar ou analisar, se autoanalisar, porém descansar também. Você não tira a sua armadura, você não para de se proteger, você apenas descansa. Descansa para uma viagem, para um movimento, para uma mudança. Tem pessoas que vão começar a trabalhar, que vão mudar de setor. Talvez aproveite o tempo para cuidar de você ou se preparar para essa nova jornada. Temos aqui o mago, o arcano número 1. Esta é uma carta que fala de ferramentas, de um potencial para começar este ciclo lá em cima, com privilégio sim, porque aqui você não está começando este ciclo do zero. Ninguém está começando nada do zero. Aqui é uma pessoa experiente. E é o começo de uma nova história. E o as de copas é um transbordar. Então aqui existe uma confiança, uma serenidade, uma autocura, um pit stop. Saber quem você é. E quando você tem esta consciência, ninguém te para. Ninguém se torna um obstáculo. Nada se torna um obstáculo. Esta é uma carta de avanço, de sucesso, de liderança, de viagens, de movimentos, de você no controle da sua própria vida, você dirigindo a sua própria vida. Estamos falando de Saturno, entrando em Áries. Estamos falando do eu, o nosso eu como o nosso melhor amigo. Então, eu vejo algo bem positivo. Talvez até uma sensação de chega de ficar esperando validação. Ou você escolhe a sua vida, ou a vida escolhe por você. E talvez agora não podemos ser reféns do destino. Saturno muda de signo e a sua vida começa a pedir atitude. Então, meus amores, estão prontos? Porque este mago tem um poder de vencer. Este carro tem o poder de encontrar na sua luz, na sua sombra, o melhor caminho, de encontrar assertividade neste GPS. E o as de copas fala de felicidade, fala de paz, fala de transbordar o melhor de você. Percebe como é importante este pit stop, a lua, energia canceriana, 6 de espadas, um insight, uma ideia, uma mudança. Percebe o quão importante é este pit stop para que você saiba para onde você está indo, o que você está sentindo e, principalmente, o poder que você tem de ação, de orquestrar a sua própria vida, articular o seu próprio destino. Porque prontos para vencer é uma afirmação e não uma pergunta. É isso, gente. É claro que é uma leitura geral, atemporal,
Se eu fosse vocês, eu faria uma leitura particular. Sabe por quê? Da mesma forma que eu me dedico aqui para vocês, na leitura particular, eu escuto a sua voz. Você escuta a minha voz falando diretamente com você. E nós juntos podemos olhar para a sua história com muito carinho, muito amor e principalmente com muitas descobertas. Temos várias opções de leituras, mas principalmente a Revolução Solar, que eu vou falar do seu ano de 2026 até março de 2027, estação por estação. Tudo o que pode acontecer baseado no seu mapa, no seu nome e na sua data de aniversário. É bem profundo e imperdível. Enfim, gente, um beijo de luz, ativem o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.